noite a todos mais uma vez. A gente está comemorando um mês especial. Nós começamos nessa semana o mês de Reshvan, que teoricamente é um mês que não tem nenhuma festa. É o mês mais amargo do ano, como o próprio nome diz, Mar Reshvan, um mês amargo, que não tem nenhuma festa. Mas, por outro lado, esse mês ele contém uma energia muito forte, porque ele é o primeiro mês que começam toda a correria do dia a dia. Tudo que a gente aprendeu no último mês das festas, no mês de Tishrei, agora a gente está colocando em prática durante esse próximo mês. Então por isso é muito especial, por mais que ele pareça um mês diferente e um mês que não tem nada de especial, mas por outro lado ele tem essa vantagem de a gente poder colocar tudo que foi aprendido em um mês cheio de festas no dia a dia, na prática. E justo nessa semana, a gente estuda algo que tem a ver com todo esse assunto. Nós estamos estudando a famosa porção de Noah. Noah é incrível, todo mundo já sabe de cor toda a história do dilúvio, todos os detalhes, quantas vezes a gente estuda, é uma história muito diferente, não aconteceu só uma vez, então é uma coisa muito diferente, uma coisa muito especial. Todo mundo já está inspirado. E todo ano a gente volta nessa paraxá e volta e explica mais coisas e mais ideias. Então eu queria tentar trazer hoje para vocês um ensinamento muito bonito, baseado numa sihá, numa fala, num discurso do Rebbe de Lubavitch, que ele dá uma outra visão sobre o dilúvio. Ele explica o dilúvio de uma forma que muitos de nós não pensaria. O que significa? Como que é o dilúvio? A gente acha que é uma coisa, mas na verdade vamos entender ele de uma outra forma. Só antes disso, vamos começar com a porção da nossa semana. O que acontece? Deus fala para Noah, vai, por favor, construa uma arca, porque eu vou destruir o mundo. O mundo está mal, o mundo está ruim, vamos resolver esse problema, vamos destruir o mundo. E é muito interessante, às vezes a gente não percebe, qual foi a reação de Noah. Como a Torá fala, Kenassá, assim ele fez. Tudo que Deus falou para Noah, ele fez. Deus falou, vou destruir o mundo. Tudo bem, não tem problema, a gente vai aceitar, vamos construir a minha arca, a minha teivá, e assim eu vou salvar a mim, minha família, todo mundo que é próximo de mim, todo mundo que Deus pedir, tudo bem. O resto do mundo, eu não estou importado. Então Noah, teoricamente, ele fez um erro, que a gente tem que entender. O erro dele foi que ele não reagiu. Imagina quando alguém vira para você e fala, eu vou destruir alguma coisa. Eu vou queimar, eu vou botar fogo num prédio. Deus nos livre. Qual a nossa primeira reação? Tentar convencer ele, não colocar, por que você está colocando, qual o motivo, o que está te incomodando. A gente vai atrás, vamos tentar entender o motivo das coisas. Mas Noah não. Noah aceitou, Deus falou, vou destruir o mundo, eu vou te salvar, tudo bem. Se eu vou ser salvo, está tudo certo. Por que será que ele fez isso? Vamos passar um pouquinho no tempo. Vamos seguir, vamos viajar um pouquinho mais para frente. Na época do nosso patriarca, primeiro patriarca, Abraão. Abraham, recebeu uma notícia que Deus vai destruir as cidades de Sodoma e Amorá. Duas cidades que eram muito famosas. E elas serão destruídas porque não tem ninguém lá que era bom, ninguém salva. Todas as pessoas lá faziam coisas muito erradas e eram atos muito ruins. E Deus fala a Abraão, eu vou destruir aquela terra. Vou destruir as duas cidades. E até mais. Qual foi a reação de Abraham? Diferente do Noah. O que ele fala? Deus, não. Por favor, se acalma um pouco. Talvez nessas cidades a gente pode encontrar algum tzadik. A gente pode encontrar alguma pessoa justa. E essa pessoa justa pode salvar toda a cidade. Porque em mérito de uma pessoa, você não pode fazer nada de errado na cidade. Então, como nós conhecemos também a história, Abraão tenta 50, 40, 30, ele vai até o último segundo que ele pode, até a última tentativa, fala, Deus, por favor, salva essa cidade, porque talvez tenha um tzadik, talvez tenha um justo. Ele tentou, diferente de Noah. Vamos agora mais longe ainda, vamos mais algumas gerações. O povo judeu está no deserto, e eles cometem o talvez pior, ou segundo pior pecado da história da humanidade. Bezerro de ouro. Eles servem idolatria, eles traem Deus, Deus está
super feliz com eles estão agora reconhecendo, Deus entregou, tá tudo lindo. De repente eles falam, não, esse Deus não é o nosso Deus. Vamos escolher um bezerro de ouro. E esse foi um pecado muito grande, um pecado que mudou toda a história. Quem era o líder da época? Moshe Rabbeinu. Moisés, qual foi a reação de Moisés? Ele falou, Deus, se você não perdoar esse povo, eu quero que você me apague do seu livro, eu quero que você me apague da sua Torá. Moisés estava falando, Deus, não existe uma coisa dessas que você quer destruir o nosso povo. Nosso povo é sagrado, nosso povo é especial, você vai destruir? Então Moisés foi mais longe ainda, ele falou, Deus, se você for destruir o povo, eu também vou ser destruído. Eu também não quero mais fazer parte do judaísmo. Eu também não quero fazer mais parte do seu reinado, eu não quero ser seu líder, eu não quero mais nada. Então ele foi um pouco mais longe do que Abraão. Então nós temos a primeira geração que foi Noah. O que aconteceu? Deus falou, vou destruir o mundo, Noah falou, tudo bem, destrói. Não me importa, não faz nada de mal para mim, não me afeta, então pode destruir. Segunda geração que a gente está vendo, Abraão. Deus falou, vou destruir a cidade de Sodoma e Amorá, Sodoma e Gomorra. Deus falou, vou destruir. Abraão falou, talvez tenha aqui algumas pessoas justas. Calma, não destrua essa cidade. E ele tentou. E numa terceira etapa, Moshe foi mais longe ainda e falou, Deus, se você destruir o povo, me destrua também. Eu também não quero fazer parte. Então são 3 etapas, uma mais longe que a outra. Um foi melhor que o outro. E isso tudo que eu estou falando para vocês é o que o Zohar, o famoso livro Zohar, traz na nossa porção. E o Zohar fala palavras muito pesadas sobre Noah. Que ele fala que essas 3 pessoas viveram em gerações erradas. Um deveria viver em outra geração, mas Noah ele teve um problema muito grande. As águas do Mabul foram chamadas de Mei Noah, as águas do Noah. Quer dizer, as águas do Noah. Dizem os sábios que Noah assumiu uma responsabilidade muito grande pelo dilúvio. Por quê? O que ele fez? Ele ficou esperando. Ele estava construindo a arca dele e ele não foi falar para as pessoas, olha, vamos retornar para Deus, Deus vai destruir o mundo, vamos tentar fazer alguma coisa. Ele ficou esperando. Quando alguém passava e falava, Noah, o que você está fazendo? Fazendo uma arca? Que arca é essa? Deus vai destruir o mundo. Eles riam da cara dele e ele não tentava convencer as pessoas. Ele falava, Deus falou e está tudo bem. Então a pergunta que a gente tem que fazer hoje é por quê? Por que Noah não tentou ser diferente? Por que ele não tentou convencer as pessoas? Vocês estão errados. Deus vai destruir o mundo. E vamos tentar o nosso máximo porque ninguém sabe o que vai ser. Vamos tentar fazer com que Deus não destrua essa humanidade. Vamos melhorar todo mundo. Mas ele não fez isso. Diferente de Abraham e Moshe Rabbeinu. Então por isso o Zohar critica muito o Noah, falando que o dilúvio foi responsabilidade dele. Porque se ele tivesse feito o oposto, se ele tivesse convencido as pessoas, talvez o dilúvio não teria acontecido. Agora, a gente tem que entender isso um pouco mais a fundo. Nós temos que tentar entender toda essa história um pouco melhor. E só antes disso, um parênteses, já que a gente está falando sobre Abraão e Moisés, o mesmo Zohar fala que Abraão também não foi perfeito. Porque Abraão, quando ele pediu pela cidade que estava sendo destruída, ele falou, talvez existem aqui alguns justos, alguns tzadikim. Mas ele não pensou em rezar por quem não é tzadik. Ele não pensou em falar, Deus, olha, você vai destruir o mundo, você vai destruir uma cidade inteira, tem pessoas que são perversas. Tá bom, mas vamos consertar essas pessoas. Abraão não falou isso, ele falou, talvez tenha algum justo. Se tivesse justo, tudo bem, mas se não tem, então pode destruir. Então Abraão também não foi perfeito. O Zohar fala, o único que foi perfeito foi Moisés. Porque Moisés pediu pelo povo, por pessoas simples, por pecadores, pessoas que estavam erradas, e por isso ele recebeu um título, que ele era o Urayá Mehemná, o pastor fiel. Moshe Rabbeinu foi realmente o líder, que desde ele até outras gerações nunca existiu algum profeta igual ele. Foi uma pessoa muito especial porque ele tinha essa dedicação pelo povo dele. Ele realmente deu o máximo dele para poder salvar o povo. E Noah foi o pior dos 3. Ele nem tentou ajudar. A princípio ele foi o pior dos 3. Vamos tentar entender isso. Como eu falei, eu queria tentar ensinar para vocês um outro ensinamento do dilúvio. Talvez de alguma forma vocês já tenham ouvido a base desse ensinamento, mas eu quero tentar ilustrar de uma forma bem clara para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Existe uma história bonita de um rei e de um ministro. O ministro percebeu que toda a colheita daquele ano estava impurificada. Quer dizer, impurificada. Estava
estava mexida, tinha bichos, tinha alguma coisa que estava ruim, estava estragada. E aí o ministro falou: rei, pensa nisso. Todo mundo vai comer essa colheita e tem um problema. Todo mundo vai virar maluco. Era uma coisa que você comia e você ficava meio mexiga. Você ficava maluco. Então o ministro falou: rei, a gente está encrencados. Ele falou: mas não se preocupa. Eu separei para cada um de nós um pouco da colheita do ano passado. Então nós dois vamos comer a colheita do ano passado, a gente vai estar bem. A gente não vai estar maluco, o resto do mundo vai estar maluco, mas a gente vai estar bem. O rei falou: ministro, de jeito nenhum. Se meu povo vai estar comendo essa colheita, eu também vou comer. Se meu povo tá comendo isso, eu também quero comer a mesma coisa que eles. Eu não posso ter essa desigualdade. Eu não posso ser melhor do que os outros. Então eu quero exatamente o que eles estão comendo. Aí o ministro falou: eu vou te dar uma ideia então boa. Vamos todo mundo comer essa colheita, mas vamos fazer um carimbo na nossa testa. Vamos fazer um sinal. E quando eu e você, um olhar para o outro, a gente vai lembrar que a gente está maluco. Que esse não somos nós de verdade. Que o mundo está meio maluco e nós somos diferentes. Então vamos fazer um sinal na nossa testa para que mesmo quando a gente for comer da colheita errada, da colheita que deixa todo mundo maluco, nós vamos ser diferentes. Nós seremos diferentes. E o rei aceitou então essa ideia. Dizem alguns sábios que exatamente essa foi a ideia e todo o acontecimento do dilúvio. Muitos ficam pensando: por que Deus teve que destruir o mundo? Será que ele não poderia ter dado um recomeço? Será que ele não poderia mudar as pessoas e fazer delas pessoas melhores? Alguma coisa ele podia ter feito, ele não precisava ter destruído o mundo. O mundo não precisa ser destruído, o mundo está bem, o mundo está aqui, está acontecendo, está tudo certo. Eles não eram perfeitos, eles estavam errados, eles faziam coisas erradas, mas tá bom, vamos tratar isso, vamos melhorar as pessoas. E Deus poderia ter feito isso. A gente está pensando nisso. Mas por que será que Hashem não fez isso? Por que será que ele decidiu destruir o mundo com o dilúvio, inundar todo mundo, afogar todo mundo ia morrer, e depois o mundo ia recomeçar de outra forma? Qual foi o segredo disso? E a resposta é que ao invés de olhar para o dilúvio como uma destruição do mundo, nós temos que olhar para o dilúvio como algo diferente. O Mabul, o dilúvio, ele foi comparado com uma mikve, com uma purificação. O dilúvio durou 40 dias. Uma mikve, para ela ser considerada uma mikve kasher, uma mikve é um local onde as pessoas mergulham, tanto os homens, tanto as mulheres. Tem a mitzvah, principalmente das mulheres, da pureza familiar. Os homens têm uma mitzvah uma vez por ano, na véspera de Yom Kippur. E tem quem costuma ir todo dia, tem gente que vai só na véspera do Shabbat, tem gente que vai na véspera do Rosh Chodesh. Cada um tem o seu costume com o mikve, mas é um momento de purificação. A pessoa mergulha e ela sai renovada. Ela sai com novas forças. Então, quando nós estamos aqui, lembrando do dilúvio, a gente percebe que ele tem um lado muito forte com o mikve. O dilúvio durou 40 dias, assim como o mikve tem que ter uma quantidade de água de 40 CA, que é uma quantidade que a gente usa para saber se o mikve está kasher. Baseado nessa quantidade, só para a gente entender quanto seria mais ou menos, imagina uma pessoa tomando um banho de uns 3, 4 minutos direto. Essa seria mais ou menos uma quantidade de uma mikve kasher, até mesmo talvez um pouco mais, mas isso é só para a gente entender. E até mesmo em épocas que as pessoas não podiam ir no mikve, os homens eles poderiam tomar um banho prolongado e assim valia como mikve. Isso é só um parênteses, claro que tem muitos detalhes nesses casos, e quando e por que poderia e tal, mas aqui só estou trazendo de modo geral a ideia. Então, quando Deus veio destruir o mundo, ele não queria destruir. Deus, na verdade, estava tentando purificar o mundo. Quando ele trouxe o dilúvio, ele mergulhou todo mundo, ele mergulhou a humanidade, ele mergulhou todo o ato dele em águas puras, em águas sagradas, em águas que são comparadas ao mikve. E assim, quando o mundo se renovou, quando o mundo secou, eles estavam prontos para um novo processo. Eles estavam totalmente diferentes, eles estavam renovados, eles estavam frescos. Isso que mudou toda a história do dilúvio. Então não é uma destruição. Na verdade, é uma chance de purificar. O que tem a ver com isso para a gente poder entender todo esse ensinamento? O que tem a ver com Noah? Qual foi o erro dele quando a gente tinha perguntado por que ele não foi atrás das pessoas? Por que ele não se dedicou para poder salvar a humanidade? Porque antes do dilúvio, não tinha o poder de algo que hoje em dia é muito conhecido como teshuvah. Teshuvah, muitos gostam de
traduzir como arrependimento, mas não é a palavra certa. Tchuvá, tradução certa seria retorno. A pessoa retorna para Deus, a pessoa retorna para onde ela estava. Naquela época do dilúvio, antes, época pré-dilúvio, as pessoas faziam uma coisa de errado e isso durava para sempre. As pessoas faziam uma coisa boa e esse ato bom durava para sempre. Não existia alguém que era meio a meio. Não existia alguém que você poderia falar para ele, se arrepende, melhora. Porque essas eram as pessoas. Não tinha essa chance, essa oportunidade de poder renovar, de poder transformar um erro em algo positivo. O mundo era muito material. O mundo era um mundo que não tinha divindade. Você não percebia Deus dentro do mundo. E por isso Noah, ele não foi atrás das pessoas, tentando despertar elas para que elas se arrependam, para que elas retornem para Deus. Porque ele sabia que não adianta. As pessoas vão errar, e as pessoas erraram, e elas são ruins e não tem como retornar. Não tem uma chance de agora mudar os seus atos. Uma coisa que foi feita ruim vai ficar para sempre. Então Noé sabia exatamente desse detalhe. E ele então falou, o que adianta? Deixa eu esperar aqui. Eu vou construir, eu vou fazer o que Deus está me pedindo, porque eu sou uma pessoa boa. Então deixa eu fazer o que Deus me pede. Quando alguém vier perguntar, eu vou explicar. Ele vai zombar, eu sei que ele vai zombar do dilúvio, não tem problema. Mas isso que ele vai zombar é algo que não tem nenhum sentimento para mim. Porque ele nunca vai se arrepender, a pessoa que está zombando, e eu sempre vou ser a pessoa certa. Então esse foi o detalhe especial de Noah. Mas tem um problema aqui. Não é um problema, na verdade é um detalhe muito importante. A pessoa, ela só pode criticar uma outra se ela sentiu na pele o que o outro está sentindo. Isso a gente costuma ler na Ética dos Pais, que é proibido a pessoa julgar um outro até que ele se sinta no local dele. Não julgue seu amigo até que você se encontre no seu local. A coisa mais comum hoje é julgar pessoas. E a gente gosta de julgar com vários e vários e vários exemplos, com coisas materiais, espirituais. Cada um sabe como que a gente vai julgando o outro, como a gente olha para alguém e começa a falar daquela pessoa e já estamos julgando ele, para o bem ou para o mal. E essa é uma coisa muito importante a gente aprender. Julgar uma outra pessoa só vale quando eu sei o que está acontecendo comigo. Somente quando eu entendo a situação que eu estou passando, e se eu passei por algo parecido, aí sim eu posso julgar uma pessoa. Aí sim eu posso de fato ter certeza de que eu estou julgando ele está fazendo certo ou errado. E isso é quase impossível. Porque não existe uma situação igual de uma pessoa para outra. Muito, muito difícil ter uma situação exatamente a mesma. Então a gente tem que tomar um cuidado imenso antes de poder julgar alguém, antes de poder falar mal de alguém. Então esse é o segredo de Noah, que eu quero trazer para vocês. Existe uma história muito bonita de um grande mestre, aluno do grande sábio Baal Shem Tov. Baal Shem Tov foi o fundador do movimento hassídico. Ele teve um aluno que chamava Rabino Michel, da cidade de Zlotchev, Reb Michel Mizlotchev. Existe uma melodia desse Reb Michel de Zlotchev. Se alguém quiser procurar essa melodia depois, dá para achar na internet, dá para achar em outros lugares. É uma melodia muito bonita. E o próprio Baal Shem Tov fala que a pessoa que escuta essa melodia, naquele momento, ele vai despertar a piedade da alma que está precisando. Ou seja, alguém está precisando de alguma coisa, então canta essa melodia, esse Nigun Reb Michel de Zlotchev. Quando a gente está cantando, o Baal Shem Tov vai estar lá despertando piedade sobre as nossas almas. Isso é muito especial. Ele foi uma pessoa incrível, uma pessoa sensacional. Mas ele teve uma história que parecia que ele não foi tão assim. Vou contar para vocês essa história e depois a reação do Baal Shem Tov, como a gente vai ver como tudo mudou. Uma vez uma pessoa falou para esse Reb Michel, ele falou: Rabino, eu estou com um problema muito sério. Eu não estou conseguindo cumprir o Shabat. Eu quero muito fazer Shabat, mas para mim é muito difícil. Porque até eu sair do trabalho, até eu chegar em casa, e até eu conseguir comprar alguma coisa, até eu cuidar da minha esposa, dos meus filhos, eu não consigo. Eu acabo chegando mais tarde e acabo desrespeitando o Shabat. Ele fala: o que eu faço? Eu preciso de algum conserto. Eu quero melhorar, mas eu não sei o que fazer. Eu quero mudar, eu preciso de alguma salvação, alguma solução, me ajuda. Esse Rabino Michel olhou para esse Hassid e falou: olha, a minha solução é você se esfregar na neve durante 10 dias. Fica rolando na neve. Em cada vez que você está rolando, você vai falando Teilim. E cada vez que você vai falando Teilim, isso vai ser o teu perdão. Mas você tem que fazer isso 10 dias. E depois disso, você tem que ficar 2 a 3 noites, de 2 a 3 noites sem dormir, e trabalhando e jejuando. Se você fizer isso, Deus perdoa teus pecados. Esse homem olhou e falou: Rabino,
isso é demais para mim, eu não estou nesse nível. Primeira coisa, rolar na neve. Falar a palavra de Teilim quando você está rolando na neve no frio, naquele frio daquela época que não era um frio igual que a gente tem hoje em dia, que já é frio, imagina em outras épocas, ainda mais onde eles moravam, era muito mais frio. E ele ia ter que rolar na neve, jejuar, falar capítulo de Teilim. Ele falou, isso não é para mim, isso não é meu nível. E ele ouviu então dizer que numa cidade próxima, o grande sábio Baal Shem Tov estava chegando para passar Shabat. Ele falou, sabe o que? Eu vou conversar com o Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, trocar uma ideia com ele e pedir para ele um perdão. Eu estou transgredindo o Shabat. Eu não quero mais transgredir, eu quero alguma solução. Então, por favor, me ajuda. E ele foi até o Baal Shem Tov, conseguiu conversar com ele, conseguiu um minuto com ele. O Baal Shem Tov falou, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar uma vela, acender essa vela toda sexta-feira, logo antes do Shabat, e deixa na sinagoga essas velas. Assim teus pecados estão perdoados. Todo Shabat você faz isso, acende as velas, e pronto. Você vai estar acendendo vela de Shabat, você está bem, você está perdoado. Seus pecados não existem mais, desde que você obviamente assuma agora que você não vai mais desrespeitar ou transgredir o Shabat que ele estava fazendo na época. Falou só isso? Mas eu conversei com o outro rabino e ele falou que é impossível. O Baal Shem Tov falou, faz isso, está perdoado. O homem saiu feliz da vida. Sem dúvidas, pegou uma vela, comprou a vela, foi até a sinagoga, acendeu essa vela, deixou tudo pronto, mas ele entrou na sinagoga e ele não encontrou ninguém. Estava vazia. Então ele deixou a vela dele acesa, antes do Shabat, e voltou para casa. Quando ele volta para a sinagoga, o que ele vê? Como não tinha ninguém na sinagoga, então ninguém cuidou das velas dele. Passou um cachorro e comeu, engoliu essas velas, apagou as velas do homem. Ele ficou super chateado. Ele voltou correndo para o Baal Shem Tov e falou, Rabino, eu não sei mais o que fazer. Você pediu para eu acender a vela que seria o meu perdão. E eu tentei, eu acendi, eu estou pedindo perdão, por favor, me perdoa. Só para quem não sabe, acender vela é uma coisa muito elevada no judaísmo. A gente não acende velas à toa, mas muitos costumam, no dia do Yortzeit, de algum parente, obviamente, acender vela, no primeiro ano acender vela, sempre tem esse costume de acender velas. O Hazan, que está rezando na sinagoga, ele acende as velas. Quando é o dia do falecimento de algum tzadik, de algum justo, a gente também acende velas. Tem vários costumes bonitos com vela. Então ele falou, Rabino, eu não sei o que fazer. O senhor me pediu para eu acender a vela, e assim meus pecados seriam perdoados. Eu fiz isso e o cachorro levou. Aí o Baal Shem Tov olhou e falou, você não sabe o que está acontecendo. Eu estou vendo aqui nos mundos elevados que essa vela que você está acendendo, aquele outro rabino, o Rabino Michel, ele está indo contra. Nos mundos espirituais ele está falando que esse não é o conserto para você. Então ele conseguiu, o cachorro foi, na verdade, uma alma espiritual que devorou essas velas para mostrar que você não está perdoado. Mas o Baal Shem Tov fala, vai até o seu rabino e fala para ele vir passar Shabat comigo. Esse homem voltou, acendeu as velas de novo, foi até o rabino dele, que era o Reb Michel, e falou, Reb Michel, o Baal Shem Tov quer que o senhor passe um Shabat com ele. Ele falou, o Reb Michel olhando, falou, o meu mestre, o grande Baal Shem Tov, quer que eu passe um Shabat lá? Eu não tenho dúvidas, claro que eu vou. Então ele se preparou, colocou tudo na carroça dele, preparou tudo que ele precisava para o Shabat, saiu na sexta-feira e, infelizmente, ele teve um problema no caminho. E o cavalo dele estava passando mal e não deu certo, e ele atolou e teve que chamar alguém. E quando ele foi lá no relógio, ele falou, já é Shabat, eu não tenho mais o que fazer, eu não posso mais montar aqui na minha carruagem, é igual o carro, não posso mais andar. O que eu faço? Ele deixou todas as coisas dele lá, saiu da carroça e começou a andar a pé até a cidade do Baal Shem Tov. Quando ele chegou, o Baal Shem Tov abriu um sorriso e falou, grande Reb Michel, Git Shabbos, Shabbat Shalom, que bom que você veio passar Shabbat comigo. Ele falou, eu sei, mas Rabino, você não sabe como foi difícil. Por causa da estrada, o meu cavalo passou mal, atolou, não conseguia chegar. Eu cheguei agora atrasado. Aí o Baal Shem Tov falou, agora você entende a dificuldade daquele homem dele cumprir o Shabbat daquela forma. Você entende a dificuldade daquele homem de começar o Shabbat na hora. E esse Reb Michel entendeu. Quando ele entendeu isso, ele mudou totalmente o comportamento dele. Existem várias histórias sobre esse Reb Michel, que ele foi uma pessoa que conseguiu aproximar vários e vários judeus. Ele sabia julgar cada um para o lado positivo. Pessoas boas, pessoas que não eram tão boas, ele sabia sempre ter um lado bom para olhar para a pessoa. E esse é aquele rabino que tem esse nigun, essa melodia racídica tão especial e tão elevada, que mexe com a nossa alma. E até mesmo o Baal Shem Tov vai e pede perdão. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é o ensinamento de que uma pessoa sente, quando esse Reb Michel ele sentiu na pele dele
o que é chegar em cima da hora do Shabat, ele parou de julgar aquele homem. Ele entendeu que não era fácil. Até então, no mundo dele era muito fácil. Shabat, tudo certo, tem o seu horário, está tudo bonito. Mas quando ele entrou no mundo do homem, ele entendeu a situação. E é isso que o Baal Shem Tov estava ensinando. E é isso, voltando agora para a porção de Noah. O que Noah estava tentando ensinar para a gente? Noah queria fazer com que todas as pessoas da geração dele fizessem a teshuvah, fizessem o arrependimento. Mas ele sabia que não ia adiantar nada. Porque ele sabia que naquela época um pecado era algo eterno. Não tem como melhorar, não tem como consertar, não tem como a pessoa retornar para Deus. Não tem, não existe. Não existia naquela época esse poder. Quando Deus trouxe o dilúvio, quando Deus colocou uma bula no mundo e fez essa chuva, e como a gente falou, ele transformou o mundo, ele purificou o mundo. Assim como a mikve purifica o homem, o Mabul purificou o mundo. Então, começou a existir uma nova existência. Começou a ter algo novo no mundo. E esse foi o poder da teshuvah, o poder do arrependimento. Muitas vezes a gente acha que a gente está longe demais, que a gente não tem mais retorno. Como eu falei, um dos maiores problemas do pecado é que ele coloca o ser humano tão baixo que a pessoa já acha que ela não serve mais para nada. Uma vez que a gente fez um pecado, então você fala, eu vou melhorar agora, eu não tenho mais como. Eu estou perdido, eu transgrido algumas leis, eu não tenho como melhorar, não tenho como ser agora uma pessoa boa. Mas esse é realmente o segredo do pecado, que ele coloca a gente numa situação muito baixa. E o segredo é a gente poder sair e falar, não existe nível baixo o suficiente para Deus. Eu posso retornar, eu vou dar meu máximo, eu tenho esse poder de fato mudar e de me tornar uma pessoa nova. E esse é aquele sinal que a gente estava falando, que o rei e o ministro estavam conversando sobre a colheita que deixava todo mundo maluco. Um falou, vou fazer um sinal na minha cabeça, o outro também falou, a gente vai lembrar. Esse é o sinal que lembra cada um de nós hoje em dia. Quando nós estamos na época do exílio, quando nós estamos agora no momento que a gente acha que está tudo perdido, quando a gente acha que eu não tenho mais solução, eu sou errado, eu sou uma pessoa que nasci ruim, meus pais não me educaram direito, ou vários e vários motivos que a gente pode falar, a gente tem que olhar para esse sinal, para esse carimbo, que é a nossa alma divina, que está chorando e está pedindo para Deus, por favor, eu quero retornar, eu quero ter uma nova chance, eu quero ter um recomeço, e vamos dar para nossa alma uma chance para ela recomeçar. Vamos tentar o máximo para ela poder mudar o que ela era, para ela poder voltar e se tornar mais próximo de Deus. E com isso eu termino com uma ideia bonita sobre a vinda do Mashiach, como a gente estava falando agora. As pessoas entram na arca, na Teivá, assim como Noah entrou na arca dele. E é muito fácil muitas vezes entrar na arca e falar, eu estou salvo, minha família está salva, está todo mundo bem, eu não preciso sair da arca. Eu entro no meu estudo diário, eu entro na minha reza diária, eu entro no meu trabalho, eu tenho minha família e está tudo lindo, maravilhoso. Deus fala para Noah, o mundo é bom na tua arca, realmente. Mas às vezes você precisa saber sair dessa arca. Você precisa sair para o mundo e procurar ajudar outras pessoas que estão fora da arca. E Deus fala, o objetivo é um mundo novo, é a renovação do mundo. O mundo como ele está hoje, agora, quando a gente está próximo da vinda do Mashiach, quando a gente entende que o exílio virou tão natural, e a gente está aqui preso, e a gente sente que é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Eu vou pensar em Mashiach? Eu vou esperar pela vinda do Mashiach? Isso não é para mim? Vai chegar alguma hora, mas quantos de fato ficam esperando? Assim como a gente espera alguma coisa muito preciosa, a gente fica esperando quando o Mashiach vai chegar. Quando ele vai... Quando? A gente não consegue fazer isso. E talvez o nosso trabalho é sair da arca, como Deus falou para Noé. Saia da arca. Procure um mundo novo. Vamos renovar esse mundo, vamos mudar esse mundo, vamos aproximar as pessoas. Agora nós temos a chance. Então Noé não foi uma pessoa ruim. Noé não foi o errado da história. Tudo bem que o dilúvio foi chamado pelo nome dele, ele foi responsável pelo dilúvio, ele podia ter feito alguma coisa, tá bom. Mas naquela época não existia esse poder da teshuvah. Somente depois do dilúvio, quando o mundo começou a se refinar, aí sim ele poderia ir atrás. Por isso que Abraham Avinu foi atrás, por isso que Moshe Rabbeinu falou, Deus, se você não destruir esse povo, se você destruir esse povo, eu também me destrua, eu não quero fazer parte disso. Então assim também a gente tem que saber assumir responsabilidades, a gente tem que saber entender o poder dessa responsabilidade, o poder de poder sair da arca e poder trazer outras pessoas e falar, vocês acordem porque Mashiach está chegando, ou vocês estão precisando de alguma ajuda, vamos te ajudar. Alguém está precisando de algum telefonema, a gente sabe, vamos ligar para ele. Alguém está precisando de alguma coisa que a gente sabe que está ao nosso alcance, vamos dar o nosso máximo. E vamos lembrar que a gente não pode julgar o outro, somente quando nós temos dentro de nós aquela mesma situação. Quando a gente está na mesma, a gente pode ajudar, a gente pode criticar o outro.
Quando a gente não está na mesa, a gente não pode julgar. A gente tem que dar o nosso máximo para ajudar. Queria desejar a todos vocês um Shabbat Shalom. Queria agradecer muito pela presença de todos. A gente ficou aí 2 semanas sem aula. Então, obrigado a todos que vieram hoje. Fico muito agradecido. E se Deus quiser, nos vemos na próxima semana, na próxima quinta-feira, com a próxima Parashá. Shabbat Shalom a todos.